Vamos lá, irmãos. Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobreveem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face e não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes e nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração e espere, pois, no Senhor. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, abra as nossas mentes e os nossos corações na noite de hoje e faça-nos pensar, Pai, cada vez mais como Tu pensas, segundo o Teu coração, segundo o Teu querer, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu diria que o assunto da espera, ele é desafiador. Eu perguntei aqui às crianças se elas não poderiam mais brincar com um brinquedo que ela gosta muito, e Davi desejava ansiosamente por ver o templo novamente. E eu fiquei tentando mapear coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer porque a gente não sabe lidar com essa espera. Eu lembro como se fosse hoje, eu nem lembro quantos anos isso faz. Eu creio que deve fazer por volta de uns 30 anos. Creio que seja mais ou menos isso. Eu era uma criança ansiosa no seguinte aspecto: qualquer mudança muito brusca na minha vida, eu muito possivelmente não iria dormir. Naqueles primeiros dias, obviamente, né? Então eu lembro como se fosse hoje, eu e Rafael Vilar, porque os nossos pais decidiram trocar a gente de escola e a partir daquele ano, eu e ele, a gente estudar no Colégio Agnes. E eu lembro que nesse dia eu não dormi direito. Detalhe, a gente iria estudar à tarde. Ou seja, se eu não dormi direito à madrugada e eu passei a manhã acordado, eu cheguei bem na escola, né? Mas aí, em determinado momento, meus pais decidiram me colocar para amanhã na escola. Acho que 1 ano e pouco depois. Novamente. Ou você acha que eu acordei normal? Eu estava mudando de sala? Mas a gente muitas vezes pega e diz assim: não, mas isso é coisa de criança. Porque costumeiramente isso acaba acontecendo conosco. Pode ser não por conta de uma espera que a gente não sabe lidar com ela,
no aspecto de dizer assim, o que será que vem amanhã? Pode ser o seu primeiro dia no trabalho, mas podem ser coisas mais desafiadoras e mais difíceis. Amanhã você tem uma reunião de trabalho e muito possivelmente vai ser aquela reunião que você vai ser demitido. Então você já chega tenso, porque se o seu chefe lhe chamou para conversar, é porque alguma coisa tem e possivelmente o seu pescoço irá rodar. Eu diria que isso está muito mais conectado com o que acontecia com Davi aqui do que uma criança esperando, mas é interessante para a gente fazer uma leitura de uma criança à espera de uma coisa que ela não imagina como vai ser. Então, para essa criança, muitas vezes, é dizer assim, amanhã vai chegar o seu presente de aniversário. Será que o seu filho vai dormir de hoje para amanhã? Ou a gente não deve ensinar os nossos filhos a aprender a esperar determinadas coisas? Então, bora fazer o seguinte, você vai avisar com um pouco mais de antecedência que o seu filho vai trocar de escola. Então, em vez de você avisar, tipo assim, no finalzinho das férias em janeiro, você avisa ele em outubro, talvez agora em agosto. Mas muitas vezes a gente fica conjecturando de determinadas coisas que a gente não tem controle, porque você avisar para o seu filho que ele vai trocar de escola, isso talvez seja uma coisa mais simples. Mas você avisar para o seu filho que você vai sair da cidade prometida e você não vai voltar para lá, como é que eu e você avisaríamos isso ao nosso filho? É que nem acabou de acontecer com os nossos irmãos que foram atacados pela Rússia na Ucrânia. O que é que você diria para o seu filho? Nós estamos saindo da nossa cidade natal, de onde nós moramos, e vamos para alguma casa que nós não sabemos para onde é. E a gente nem sabe se volta. Então, na cabeça de Davi, esse salmo surge nesse aspecto. Então, existe uma conotação de confiança aqui muito forte. Não é o tema principal, mas é um tema muito importante também, que é justamente a questão da espera. Se existe alguém em que eu e você devemos confiar plenamente, esse alguém é o Senhor. E é sobre esse tema, irmãos, que eu quero tratar na noite de hoje. Enquanto esperamos somente em Deus. Será que nós temos seguido a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, aquilo que encontramos ao longo das nossas semanas, daquilo que desafia o nosso coração, daquele emprego que não vem, daquele trabalho um pouco melhor, você está trabalhando, mas você acredita que poderia estar ganhando um pouco melhor e espera, irmãos, mistura-se diretamente com contentamento. Aquilo que eu e você temos no dia de hoje é aquilo que o Senhor tem nos dado. E avançando um pouquinho mais, o que é que a gente pode entender que estava acontecendo aqui? A piedade de Davi estava sobressaindo o fato de que ele não desejava viver com nenhum outro propósito senão o de servir a Deus. Será que nós não temos perdido essa percepção com muito mais facilidade do que a gente imagina? É a percepção de estar com o coração no Senhor. Será que a gente não deveria ter a perspectiva de servir a Deus com muito mais força? E ele entendia de que ele não podia retroceder desse propósito da sua vida, seja por alguma ansiedade ou por alguma dificuldade. Sabe o que é interessante? Normalmente, quando eu e você estamos sofrendo por alguma coisa muito séria que acontece na nossa vida, normalmente você não pode parar de trabalhar. Mas normalmente você falta à igreja. E aí Davi chega a mim e a você e diz o seguinte: a primeira coisa, quando a gente olha para pensar no tema espera, é em como está a nossa confiança no próprio Deus. Será que eu tenho confiado permanentemente no Senhor?
Será que isso tem sido uma temática da minha vida, do nosso coração? Sabe por quê? Porque muito provavelmente a vida de Davi nesse momento aqui estava sendo agitada por várias tempestades. E com certa certeza a gente descobre que os temores do nosso coração, ele é oriundo de alguma outra fonte que não é o próprio Deus. Mas de onde é que vem isso? Normalmente, irmãos, a gente se sente ansioso pelas coisas que acontecem na nossa vida, justamente quando a gente não reconhece que Deus é quem nos preserva. Deus não somente controla a linha do tempo, não, irmãos. Ele não está vendo simplesmente a coisa acontecer na história da humanidade, não. Porque se a nossa vida fizesse parte somente da história da humanidade, eu diria que a nossa vida está realmente muito pobre. Agora, quando eu coloco na minha cabeça que a minha vida ela faz parte da história da redenção, aí a coisa muda completamente de figura. Nós não somos mais um aqui no meio de tudo que está acontecendo. Quando a gente pensa em estender essa confiança, é como se Davi, mesmo que ainda não sabendo o texto de Romanos, ele trouxesse a mesma ideia de que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, onde ele diz o seguinte: se Deus, ele é por nós, quem será contra a sua igreja? Mas ultimamente a gente vive muito mais amedrontado do que vivendo como aqueles que deveriam estar fazendo a vanguarda aqui no nosso cenário, na nossa história, na nossa região. O versículo 2, ele vai lembrar a nós justamente uma referência onde ele havia se predisposto a esperar o melhor. O versículo diz o seguinte: os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Não somos nós que caímos e tropeçamos, ainda que possamos cair e tropeçar. Porque Davi, ele não olha somente para o presente, ele lembra dos antigos favores que Deus fazia a ele. Se eu pedir a você, meu irmão, para contar as bênçãos da sua vida, quantas serão? Ou a nossa vida é um eterno lamento? Eu só espero que não seja um lamento sertanejo. A gente não deve estar preso a determinadas coisas. Então Davi, ele tinha plena consciência da assistência do Senhor sobre a sua vida, e ele vai e segue para o verso 3, que está lembrando a ele a respeito do poder de Deus. E ele vai relatar o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, eu fico pensando, né, o único cenário que vem muito forte à nossa mente, o exército russo acampado em volta da Ucrânia. Não é qualquer exércitozinho não, irmãos. Eu acho que a única força militar que consegue frear a Rússia hoje é os Estados Unidos. Então nenhum outro país se atreve a mexer com eles ali, por mais que a gente saiba que tem alguns mais fortes ali ao redor, uns mais e outros menos, porque eles não estão loucos, né? E os rumores da Terceira Guerra Mundial vêm e voltam a cada acontecimento que tem naquela região. Então, ainda que todos os homens pudessem conspirar contra Davi, ele não estava muito preocupado com a possível violência que podia acontecer, porque ele acreditava nesse poder de Deus, ele sabia que Deus estava ao seu lado, e ele sabia que Deus estava muito acima de qualquer homem, exército ou coisa. E aí surge dentro do texto, irmãos, a primeira grande perspectiva a respeito da nossa fé. É como se Davi chegasse a nós e dissesse o seguinte: a fé, ela produz seu fruto na devida estação, quando nós permanecemos firmes e destemidos em meio aos perigos.
Ou como o pessoal diz no ditado popular, né? O circo está pegando fogo. E vai ter alguns irmãos que vão estar tranquilos. Muito possivelmente, esses aqui estão com a fé equilibrada e sustentada, não em si próprios, mas no Senhor Deus, aquele que cuida de cada um de nós. E Davi segue. No verso 4, ele chega justamente no versículo que eu falei para as crianças, e ele nos diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi estava banido do seu país. E é óbvio que nós não tínhamos naquela época essa perspectiva de poder cultuar em qualquer cidade do nosso país e muito menos em qualquer país, ou na maioria dos casos, na maioria dos países. Então, talvez a perspectiva mais aproximada que a gente consiga ter dessa sensação de Davi foi quando, logo no começo da pandemia, não tinha nada. Nem live, nem transmissão, nem... Você queria ir para a igreja. Quantos meses você ficou sem ceiar? Quantos meses você ficou sem vir à igreja porque não confiou no Senhor? Sabe uma coisa que eu achei interessantíssima? Alguns irmãos do nosso presbitério foram para a reunião do Supremo Concílio, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, e o reverendo Wendel ficou doente. Ele mandou mensagem para a gente. Eu não vou poder, né? A gente tinha uma reunião do presbitério, ele disse, eu não vou poder ir para a reunião, que eu fui diagnosticado com síndrome aguda. Há 2 anos atrás, eles diriam que era só uma síndrome respiratória. O exame deu negativo. Qual a probabilidade, que eu não sei se ele refez o exame, de ser Covid? Mas o que eu acho mais impressionante é porque o hospital não disse que era Covid. Disse que era síndrome respiratória aguda. E muitas vezes a gente vive nessa manipulação de informações. Ou você acha que isso não estava acontecendo aqui para Davi? Ele estava proibido de entrar não somente no país, mas ele estava proibido de poder cultuar ao nosso Deus. E ele não estava ansioso pela recuperação nem dos seus bens, nem do seu palácio, nem daquela comida gostosa. Sabe aquela comida gostosa que só onde você mora tem? Eu estou devendo uma ida ao restaurante ao meu amigo Zé Matheus ali. Sabe para comer o quê? Só em pensar que eu já estou salivando. Hein, Zé? Ele está rindo para mim. Pirão de chambaril. Meu amigo. Eu comeria agora, viu? Com muita tranquilidade. Ou vocês acham que o Davi estava preocupado com comida? A gente passa uma semana, né, fora do Recife, aí você já começa a reclamar. Não, faz uma semana que eu não como cuscuz, uma semana que eu não como queijo coalho, uma semana que a gente não faz um bocado de coisa, mas ainda assim, Davi não estava reclamando disso. O que Davi queria era o seguinte: eu anseio, eu desejo ansiosamente pela minha ida ao templo, para eu poder cultuar ao meu Deus. Mas eu também confio plenamente de que essa espera faz parte de um plano maior a respeito daquilo que Deus tem para o seu povo. Então esse objetivo de Davi, de poder habitar na casa de Deus, desse desejo dele, de tudo aquilo que ele queria, estava atrelado também à preservação do povo. Não era somente a ida egoísta de Davi ao templo.
Porque ele muito bem poderia dar um jeito de burlar, entrar no templo e dizer assim, entrei no templo, pelo menos esse ano eu consegui entrar. Mas ele estava preocupado com o povo. Não era simplesmente eu poder cultuar, mas era o fato e a realidade de nós, em comunidade, poder cultuar. E no caso do povo de Israel, era o povo tendo a possibilidade de cultuar a Deus como povo. Então, o templo, para os fiéis daquela época, era um símbolo da presença divina. Se eles não tinham templo, eles não tinham a presença divina. Obviamente, a gente sabe que com o decorrer da história da redenção, a Bíblia vai nos dizer que nós somos templos do Espírito, né? Então, essa conexão que o povo do Antigo Testamento fazia, a gente não faz mais. A gente não vem mais para o templo porque o Senhor só está aqui. A gente vem para o templo atendendo a santa convocação. Eu espero que vocês continuem se reunindo, porque eu continuarei chamando vocês até que eu volte. Então ele vai afirmar que essa figura do templo não era algo sem sentido, porque o próprio Deus ali, ele estava colocando essa imagem no coração de Davi, dizendo o seguinte: eu estendo as minhas asas para reunir os verdadeiros crentes debaixo da minha proteção. Então, a preocupação atrelada de Davi a respeito do templo é: será que o Senhor tem cuidado de mim e do povo de Israel? Porque nós não temos mais acesso ao templo. E a última questão dentro desse primeiro ponto ainda, irmãos, é o seguinte. A partir do momento que Davi faz um voto de ação de graças aqui no versículo 6, após ser liberto dos perigos, ele confia mais uma vez nesse livramento do Senhor. Ele tinha esperança nesse livramento. Porque os fiéis sob a lei costumavam, por meio desse ritual realmente solene de participação, de ida ao templo, eles iam também para pagar os seus votos quando eles recebiam alguma bênção extraordinária. Então, você não levava os animais, a farinha, o azeite, todo aquele ritual do Antigo Testamento, simplesmente para pedir perdão pelos seus pecados. Você também celebrava pelas bênçãos que aconteciam na sua vida. E uma bênção, um desejo do coração de Davi era justamente poder voltar a cultuar ao Senhor. Então, se nesse primeiro momento a gente tem um Davi desejoso e nos mostrando essa imagem de confiança, no segundo momento aqui, a partir do verso 7, ele chega a nós e diz o seguinte: se eu confio no Senhor, eu vou entender e perceber o seu auxílio. Eu confio no Senhor e eu percebo o auxílio desse Senhor. Então, ele faz uma nova oração aqui no verso 7. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Não é que ele tivesse com medo de que Deus não responderia a ele. Mas quanto mais nós somos oprimidos, mais necessidade pessoal nós temos de perceber que Deus está cuidando de nós. Então ele primeiro conta que ele cuidadosamente considerou quão mansa e amável era Deus em cuidar do seu povo, convidando espontaneamente a buscar a sua face. Essa é uma outra expressão que a gente confunde muito. Não é que no final das contas Davi desejasse ver a Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Porque a Bíblia não vai se confundir, né? Se a gente não pode ver a Deus por conta da sua glória, porque Davi diria que queria ver a face de Deus. O que Davi não queria perder, na verdade, era a presença do próprio Deus. Então ele recobra-se, ele é lembrado a respeito do contentamento e ele declara que atenderá a quantos chamados houverem para que ele possa estar na presença de Deus.
Então é muito tentador para nós hoje em dia, irmãos, brincarmos com esse tipo de coisa, porque a gente acha o seguinte: rapaz, eu tenho ido tanto à igreja, eu já fui umas 2 vezes esse mês. Eu não sei se você tem algum irmão, quer dizer, você tem um irmão, você pode não conhecer, que hoje está num país que a igreja é perseguida. Se ele pudesse ir, ele iria todos os dias. Porque uma hora o jogo inverte, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente tem que vir para cá todo dia, não. Eu estou falando que é justamente essa contraposição de a gente não poder estar se reunindo. Calvino vai dizer o seguinte a respeito disso: tenho dito que ninguém pode confiadamente sair em busca de Deus enquanto o caminho não for aberto pelo convite desse mesmo Deus. Já apresentei isso a vocês anteriormente, porque o profeta fala a respeito disso, e aí ele cita Zacarias 13:9, onde o profeta diz: eu direi, é o meu povo, e dirão, o Senhor é o meu Deus. Será que a gente poderá responder como o profeta diz que o povo de Deus responderá? E sabe o que é difícil para mim e para você? Chega a ser claustrofóbico. Parece que você está preso dentro de um lugar e você não pode sair dali. É a sensação de você achar que não está bem com Deus. Sabe quando você se acha distanciado do Senhor? Obviamente, a gente está falando a respeito disso aqui. Estou falando de distância quando a gente estiver no seu nome, porque não vai haver, não. A gente nem vai pensar nisso, na verdade. É quando você perde de vista a perspectiva da sua fé. Mas é igualmente verdade que quando vemos Deus como que através de um espelho, como fala o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, mesmo que seja de forma obscurecida, que é isso que o texto diz. Através da manifestação da sua glória. E a gente fica buscando e achando que essa manifestação da glória vai acontecer uma coisa sobrenatural no culto. Sabe qual era o desejo de Davi, irmãos? Ele queria ir só para o culto. Na cabeça dele, isso já era manifestação sobrenatural suficiente. Ele queria ir para o templo. Só isso. Ele não queria que o fogo descesse do céu, que a chama que acompanhava o povo de Israel ligasse de novo, ou então que a nuvem que orientava o povo de Israel no deserto durante o dia aparecesse novamente. Ele só queria estar na casa do Senhor. Só isso. Mas segundo a soberana vontade do próprio Deus, esse Deus que concede bênçãos a nós, Ele espera que eu e você fixe firmemente os nossos olhos neste aspecto. No aspecto de sabermos que tem um Deus que espera que eu e você confie nele e que você tenha contentamento nesse Deus. Aí eu faço a pergunta novamente que eu fiz no início. Será que você tem estado contente com tudo aquilo que o Senhor tem dado a você? Porque o Senhor realmente, Ele faz com que nós experimentemos estar sempre perto. E Ele também permite que a gente contemple o poder e a salvação dEle. E essa é uma das coisas mais sobrenaturais que a gente pode contemplar. É ver Deus continuar a salvar o seu povo e a gente poder presenciar isso. É como se a gente esquecesse que a nossa salvação foi uma coisa muito importante e a salvação do irmão do nosso lado fosse uma coisa muito importante. E a gente perde de vista também a perspectiva do crescimento natural do povo de Deus. Uma das coisas mais bonitas da igreja, irmãos, além da conversão e do batismo de adultos, é o batismo dos filhos da aliança. O Senhor não está trazendo só de fora, mas fazendo com que a gente cresça naturalmente.
Então, se a gente não entende que essa revelação especial, que é a sua palavra, ela não traz alimento para o nosso coração, de que a nossa reunião comum aqui, de pessoas comuns, um dia a dia, uma rotina normal, é como se eu e você, a gente não estivesse entendendo que o conhecimento que Deus nos dá para ser alimentados por essa palavra através do culto, é como se a gente não estivesse recebendo a graça do Senhor. É como se nós não estivéssemos sendo agraciados por esse Deus. E Davi está chegando e dizendo o seguinte: eu sei, Senhor, que vê tudo aquilo que tu fizeste, que vê a natureza, que vê a permissão do que os homens podem construir através da sabedoria que tu dás a ele. Isso revela a graça comum, revela essa construção, permissão das coisas naturais que nos são mostradas, dessa revelação natural. Mas ainda assim tu nos dá a revelação especial para que a gente continue estudando dia após dia, crescendo, dia após dia, dentro daquilo que ele espera que a gente faça, como ele bem nos diz no verso 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Mesmo que você, meu irmão e minha irmã, você não saiba nem quem é o seu pai e a sua mãe, ainda assim a gente tem bênçãos o suficientes para contar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque essa graça magnífica do próprio Deus, que a gente aprende a enxergar, que a gente aprende a declarar, que a gente aprende a cantar conjuntamente e ler da sua palavra, Davi nos informa de que essa benevolência do Senhor, que esse amor do Senhor, esse zelo do próprio Deus, essa atenção ou serviço, é como se encontrássemos simplesmente da parte do homem. Porque tudo isso, ainda assim, é muito inferior à misericórdia paternal do próprio Deus que abraça o seu povo. Então, quando Davi fala disso, independente das bênçãos que tu tens me dado, Senhor, independente do bom alimento, das roupas, da casa, ainda assim, eu não estou satisfeito, não porque eu queira ainda mais, mas porque o meu coração não tem encontrado paz em ti. Então isso aqui, irmãos, não é um discurso do tipo, se você não tem encontrado paz no Senhor, você não é crente. É um discurso justamente ao contrário. Se você não tem encontrado paz no Senhor, essa é mais uma oportunidade em que nós temos mais esse privilégio de sermos abençoados por esse Deus, de termos essa bênção, esse cuidado através de sermos filhos desse Deus maravilhoso, que mesmo com pais terrenos, Deus cuida do seu povo, Deus cuida das atividades do seu povo, e nós temos tido constantemente um feliz resultado. E Davi, por desejar esse feliz resultado, ele vai mostrar no versículo 12 duas maneiras em que o Senhor livra o seu povo. Ele vai dizer que o Senhor livra a nós ou abrandando a crueldade dos ímpios, tornando-os mansos, ou ele pode permitir que eles continuem ardendo em fúria, mas ele restringe o seu poder e violência, de sorte que eles desejam e se esforçam em vão para continuar fazendo os malefícios que eles já faziam. E aí me vem novamente a imagem da guerra da Rússia. Poderio militar a Rússia tem. A única coisa que me vem à cabeça para a Ucrânia não ter sido destruída é a mão do Senhor. Porque não tem outra resposta não, irmãos. Se qualquer um desses países tentasse entrar aqui no Brasil, eles entravam rápido. E a gente ainda cai na falácia de que a gente não precisa de exército. Eu quero ver quando a gente vai falar isso, quando invadirem o nosso país. Aí, como diria
um bom ditado nordestino, aí a gente vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. Porque a gente vai desejar esse exército, mas na verdade a gente deveria estar desejando o Senhor Deus. E quando o Senhor faz isso, Ele recorda de que o próprio Cristo, Ele sofreu injúria, e essa injúria não foi menos pecaminosa e menos mentirosa do que a violência. Então essa oração que Davi faz aqui, ela é dita primeiro para o nosso conforto, para que o próprio Deus, Ele possa manter a nossa inocência e Ele possa opor o escudo da sua proteção contra a crueldade dos nossos inimigos. Então o Senhor estava conduzindo o coração de Davi, mostrando a ele para que, independente da situação, Ele estava cuidando dele, cuidando do seu povo, e Ele continua fazendo. E é justamente nesse final do texto, no versículo 13, em que Davi nos diz o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aqui era uma visão lá para frente. E Davi teve bons tempos de paz durante o seu reinado. Mas ainda assim, ele desejava algo mais permanente. E muitas vezes a gente cai no conto da carochinha de que a gente vai conseguir ter essa paz permanente aqui. Quem deseja essa paz permanente aqui na terra, irmãos, são aqueles que não conhecem a Deus. Porque Davi está nos dizendo o seguinte: ele não ousaria ir além da promessa divina. Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 8, ele vai lembrar o seguinte a gente: a piedade, ela é em tudo proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Ou seja, aquilo que foi prometido a gente se contente com o que nos foi dado. Mas aquilo que é prometido para a vida vindoura, não deseja agora não, porque não vai acontecer não. Doce ilusão sua. Então a gente jamais vai poder nutrir esse tipo de pensamento, porque isso realmente não vai acontecer. E o que Davi pensava era que possivelmente deveria ter um sucessor que se assentaria para sempre em seu trono. Aí justamente, ele está fazendo um apontamento messiânico aqui no texto. Tanto aqui como no Salmo 132, a ideia é a mesma. Que o meu trono seja um trono que dure perpetuamente. Mas essa perpetuidade é de Cristo, não é de Davi nem dos seus filhos. Mesmo que saibamos que Cristo está na linhagem de Davi. E mesmo que Deus não nos opere abertamente algum livramento, a gente não pode perder de vista essa perspectiva. Porque você pode estar pensando aí, né? Mas pastor, hoje eu sofri um acidente. A grande pergunta é: quem não sofreu? Agora, a gente sabe, uns vão ser mais afetados e outros menos. Mas mesmo aqueles que sofrem maiores danos, ainda assim não podem perder de vista esse tipo de perspectiva. E aí é quando chegamos no terceiro e último aspecto do texto, do verso 14, que o Senhor nos convida a esperar nele. Aqui Davi está dirigindo o discurso dele a outros e ele vai exortar por meio do seu próprio exemplo. E o que é que a gente precisa ter? Paciência fortalecedora e perseverança. Quer ensinar paciência e perseverança para o seu filho? Desligue a internet e diga a ele que o desenho que ele quer ver só vai passar na TV às 16 horas. Até onde eu sei, eu e você fazia isso. Ou a gente não esperava chegar no horário que ia passar o programa que a gente queria ver, para que ele pudesse ver. Hoje os nossos filhos, ele tem acesso livre. Ele entra no aplicativo e se estiver disponível no aplicativo, ele vai ver aquilo que ele quer. Esse é um exemplo muito simples, irmãos. Mas às vezes o Senhor vai fazer com que a gente espere um tempo considerável.
E esse tempo considerável, às vezes, eu e você, a gente vai querer desistir de caminhar com o Senhor. Mas é das coisas simples, as coisas mais complexas, em que a gente ensina o nosso coração e ao coração dos nossos filhos em como deve ser a nossa caminhada. Às vezes o Senhor faz isso mexendo na economia, por exemplo. Sabe aquele carro novo que você queria comprar em 2019 que subiu 30 mil reais e você não tem mais o dinheiro? Pronto. É desse tipo de coisa que às vezes o Senhor faz com a gente. E nem é uma coisa tão complexa assim. É só porque você pode não ter mais o dinheiro. Mas às vezes o Senhor vai tocar numa ferida muito mais dura. Ele pode chegar para a gente e dizer assim: você não está casando, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem uma pessoa para se relacionar, e muito menos porque você não tem a maturidade espiritual. É porque eu quero trabalhar no seu coração algumas coisas antes de você entrar no casamento. E isso pode servir para filhos. E isso pode servir para os seus filhos a respeito da realidade das coisas que ele tem que esperar. Porque os estudos têm mostrado que as crianças de hoje se tornarão adultos frustrados porque eles não sabem receber não. Mas se tem alguém que sabe nos dizer não para o nosso bem, em amor a nós, esse alguém é o Senhor. O problema é que a gente perdeu a perspectiva de fazer a leitura. A gente não sabe mais fazer isso. E Davi, ele vai dizer o seguinte. Ele fala o que ele falou aqui no singular, porque ele está falando para ele também. Veja o que ele diz. Espere no Senhor. Ele não disse esperem no Senhor, espere. Ele não disse animem-se, ele disse anime-se. Ele não disse fortifiquem-se, ele disse fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Concluindo, irmãos, quando nós somos convidados a esperar no Senhor, quando Deus está retraindo de nós a sua graça, Ele vai permitir que por algumas situações e momentos a gente dê fim submerso nas nossas aflições. Tem um versículo bíblico que diz que no mundo você terá o quê? Então, Davi está nos chamando a recarregar as nossas energias, como se ele quisesse dizer: se porventura o medo te vencer, ou talvez a tentação venha a tentar te abalar, ou por outro momento as emoções carnais fervilhem nas tuas veias, que você não se desfaleça, ao contrário, empenhe-se por erguer-se acima delas através de uma invencível resolução mental. Se a minha mente e coração não estiver com o Senhor, a gente não consegue ter esse tipo de reação, não. Eu digo com você com muita tranquilidade, é impossível. Isso é o que o mundo mais deseja, é reagir aos problemas. E a gente tem a solução na palma das nossas mãos, atrelado ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, se a gente não deve desfalecer, quando é que nós triunfamos então? A gente triunfa, irmãos, não por uma obstinação, mas pela paciência. A gente triunfa quando tranquilamente a gente confia as nossas almas ao próprio Deus. Como diz Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz o seguinte: na quietude e na confiança tereis a vossa força. Na quietude e na confiança tereis a vossa força. Então, como Davi, ele não se sentia preparado para grandes e difíceis esforços, ele se apropria da força divina através da oração. E aí surge uma outra resposta.
nós deveríamos estar orando muito mais do que temos feito. Nós deveríamos estar entregando o nosso coração amedrontado ao Senhor muito mais do que temos feito. Então, se Deus é quem tinha toda a condição de fortalecer o coração de Davi, e ele vai mostrar aqui no texto com suficiente clareza que quando os santos se esforçam de maneira vigorosa, a sua luta é na força do outro e não na nossa própria força. A gente chega a cantar isso aqui na igreja, né? Que a nossa força está no Senhor e de que Ele reina. Será que você acredita realmente nas coisas que você está falando ou cantando? Mas uma vez cumprindo o seu dever, embora ele soubesse, destituído da própria energia própria, ele podia estar fraco. Ele ora para que a sua deficiência fosse suprida pela graça do Espírito Santo. E no Novo Testamento a gente vai ouvir o seguinte versículo: quando somos fracos, aí é que nós somos o quê? Fortes. Então, pare e pense o seguinte, e agora realmente eu termino. Novos conflitos, eles surgem diariamente. E as nossas dificuldades, elas podem até ser proteladas por um longo período. Mas ainda assim, Davi vai reiterar, através da confiança de que ele tinha no Senhor, o que ele havia nos dito e nos disse para esperar em Deus. E é como se ele nos dissesse: espera somente em Deus, ou espera no Senhor sem desistir. A gente já desistiu de tanta coisa, irmãos. Mas a única coisa que a gente não deveria abrir mão é da nossa fé no nosso Senhor, daquele que tem cuidado da nossa alma diariamente. Que a gente possa fazer isso com muito mais confiança, com muito mais contentamento, e que a gente bendiga o nosso Deus confiantes de que a nossa verdadeira esperança está nele. Vamos orar? Santo e eterno Deus, que maravilha, Pai, estarmos reunidos diante da Tua presença, podendo ouvir acerca da Tua palavra, Senhor, entendendo que o nosso coração encontra paz diante de Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a entendermos que nós somos agraciados diante da Tua presença, sabendo que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos, ó Deus. Amém.